Fala, torcedor vascaíno, o filho do bilionário grego Evangelos Marinakis, que está interessado na SAF do Vasco, começou a seguir o Vasco da Gama nas suas redes sociais. E aí, óbvio, os torcedores do Vasco foram à loucura. E o Rafael Paiva tem um futuro incerto no Vasco para 2025. E aí eu vou pedir sua opinião nos comentários. Você acha que o Rafael Paiva é o treinador certo para o 2025 do Vasco da Gama? Deixa aí nos comentários para mim saber. E o Felipe Coutinho não jogará contra o Fortaleza no sábado e só volta ao time após a data FIFA. E o próximo adversário do Vasco, o Fortaleza, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro em 2024. É, difícil esse próximo adversário do Vasco. Mas se você não me conhece, tá chegando agora, o meu nome é João, você tá no canal Sentimento Vascaíno, e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante, e compartilhar para seus amigos, que ajuda demais no nosso conteúdo. Beleza? Então é mais ou menos isso. Vamos para as informações, que é o que importa. A primeira informação foi que o torcedor vascaíno entrou à loucura, né? Tá surgindo burburinhos aí desse bilionário grego Evangelos Marinakis, que tá interessado na compra da SAF do Vasco da Gama. E aí, o Fanáticos por Vasco descobriu isso aqui, né? Tá aqui, ele colocou urgente: o filho de Evangelos Marinakis, o grego, também acionista da empresa do pai, Miltiades Marinakis, acabou de começar a seguir o Vasco da Gama nas suas redes sociais. Os únicos clubes que o filho segue são os pertencentes ao conglomerado de clubes do pai, né, que é onde o pai é dono, que é o Olympiacos da Grécia, o Nottingham Forest da Inglaterra e também o Rio Ave de Portugal. E aí, cara, ele começou a seguir o Vasco da Gama nas suas redes sociais na área também, né? Então, talvez possa ter alguma coisa a ver, né, com talvez essa compra desse bilionário grego aí no Vasco da Gama SAF. Pode ser. O Vasco ainda não desmentiu, não falou que é verdade, nem que é mentira nas suas redes sociais, né? Não deu sua nota oficial ainda. Então a gente não sabe, a gente vai acreditar nos jornalistas. Teve matéria do Jorge Nicola, teve matéria do GE Vasco também sobre isso. Enfim, cara, tá aí no ar, né? O cara acabou de seguir o Vasco. Ele segue os times onde o pai é dono. E aí seguiu o Olympiacos, o Nottingham Forest e também o Rio Ave. E aí do nada o cara segue o Vasco da Gama. Logo aonde está surgindo esses burburinhos aí de talvez esse bilionário estar interessado na compra da Vasco da Gama SAF. Enfim, talvez o torcedor do Vasco vai à loucura, né? Alguns não gostam, alguns gostam. Enfim, vai de opinião para opinião. Beleza? Então é mais ou menos isso. E aí, outro negócio que o torcedor vascaíno também descobriu é isso aqui, ó. O filho do magnata grego Evangelos Marinakis esteve no Rio de Janeiro em setembro e postou foto de tatuagem com caravela. O torcedor do Vasco é meio maluco, né? A gente tá meio iludido nesse quesito, porque é anos de situação financeira horrorosas, de elenco ruim, e aí uma empresa que é completamente falida, incompetente, compra o nosso clube e consegue gerar gente muito mal, né? Aumentou cada vez mais as nossas dívidas. Enfim, só iludiu o torcedor vascaíno. E aí, esse imbróglio todo com a 777, que ainda está surgindo essas informações sobre esse bilionário. E aí, cara, o torcedor vascaíno que é iludido, né, comentou assim, ó: esquentou de vez. Em foto enigmática que dá destaque a uma caravela tatuada em seu braço, Miltiades Marinakis, que é o filho do magnata grego, esteve no Rio de Janeiro do dia 29 de setembro neste ano. Inclusive, na mesma publicação em seu Instagram pessoal, ele postou a orla de Copacabana e uma pintura de um artista brasileira. Seria um indício de negociações com o Vasco? Seria uma mensagem subliminar ao torcedor vascaíno? Fez esse quesito aí o NT Vascaíno, né? Colocou nas suas redes sociais essa pergunta pro torcedor vascaíno. Mas lembrando vocês, ele veio pro Rio de Janeiro muito por conta que o Olympiacos estava na final, se eu não me engano, para jogar contra o Flamengo Sub-20, tá? Então provavelmente ele veio pro Rio de Janeiro por conta disso. Mas óbvio, né? Ele pode estar interessado no Vasco, pode ter vindo no Rio de Janeiro e aí surgiu esse interesse no Vasco da Gama. Enfim, tem tudo a ver, né? Pode ter alguma coisa a ver, na verdade. E aí tá aqui a tatuagem que o pessoal falou, que é uma caravela, né? Que tem a ver com o Vasco da Gama também. Enfim, eu acho que não tem muita coisa a ver isso não, mas é uma loucura da cabeça do torcedor vascaíno, né? Enfim, é mais ou menos isso, trazendo essa informação pra vocês. Não trazendo, mas repassando essa informação pra vocês. Beleza? A outra informação é sobre o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho não jogará contra o Fortaleza e só volta ao time após a data FIFA.
tá? O Felipe Coutinho é aquele jogador que chegou uma expectativa enorme no Vasco da Gama, pelos torcedores, pela recepção que o torcedor vascaíno teve no jogador também, que foi muito maneira, muito grande. Lotamos São Januário, num dia chuvoso, inclusive. Fizemos uma festa, né? Um baita jogador que fez um excelente partido na seleção brasileira, na Europa e etc. Não estava em tanto sua boa fase, mas veio pro Vasco no futebol brasileiro. A gente sabe que os jogadores que vêm da Europa conseguem desempenhar muito bem no Brasil. E aí, óbvio, o torcedor vascaíno, ele é vascaíno fanático, ele decidiu vir pro Vasco. Mas ele não tá conseguindo jogar tão bem, né? Não tá tendo tanto aqueles jogos e tudo mais. Não teve uma partida ainda que, caraca, o Coutinho jogou muita bola esse jogo, sabe? Não teve essa partida ainda do Felipe Coutinho. Óbvio que a gente tem que ter calma, tem que ter paciência com o jogador. Ele acabou de chegar no Vasco, né? Acabou de chegar, entre aspas, tem o quê? 2 meses, 3 meses que chegou no Vasco. Enfim, óbvio, pelo salário que ele ganha no Vasco é muita coisa, ele tem que desempenhar mais. E é óbvio, e isso é nítido, né? Mas enfim, cara, o jogador tá fora do próximo jogo, que é sábado contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, no Castelão. Tá aqui, ó, Felipe Coutinho ficará de fora da partida contra o Fortaleza. O meio atacante retornará contra o Internacional após a data FIFA, que vai ter jogos da seleção brasileira, e aí depois ele retorna, né? O Dimitri Payet tá na sua posição. Inclusive o Payet jogou muito bem contra o Bahia, contra o Botafogo. Foi apagado totalmente. Não só ele, mas o elenco inteiro. Ninguém jogou bem aquele jogo. O Vasco não jogou bem em nenhum momento, né? Mas contra o Bahia, a partida do Dimitri Payet foi muito boa. E aí, o torcedor vascaíno acabou questionando isso. E aí, Coutinho voltar, será que vai conseguir pegar a posição do Payet? E etc, né? Enfim, cada um tem sua opinião sobre o Felipe Coutinho, né? Outros têm paciência para esperar o jogador a voltar 100%, outros não têm tanta paciência. Enfim, vai de opinião para opinião, né? A outra informação é sobre o Rafael Paiva. É bem avaliado pelo Vasco, o Rafael Paiva, mas permanência em 2025 será tratada só após o Brasileirão. O treinador tem respaldo da direção por trabalho nos últimos 5 meses. Informação dada pelo Bruno Murito e Emanuele Ribeiro. A derrota por 3-0 para o Botafogo foi a mais dura do período em que o Rafael Paiva está no comando do Vasco. Apesar do resultado, o treinador segue bem avaliado em São Januário e o clube se mantém no objetivo de conquistar uma vaga na pré-Libertadores em 2025. No entanto, conversas sobre a permanência de Rafael Paiva para a próxima temporada só serão realizadas após o fim do Campeonato Brasileiro, como parte do planejamento para o ano de 2025, se o Vasco conquistar uma vaga na principal competição do continente. A tendência é que o treinador termine o ano ainda mais valorizado dentro do clube. Entende-se que o trabalho de Paiva já é positivo no Vasco 2024. Eu também acho. Tá? O treinador pegou o clube na zona de rebaixamento e levou até o 9º lugar do Brasileirão, neste momento sem riscos de rebaixamento e mirando uma competição internacional em 2025. A campanha da Copa do Brasil também foi bastante valorizada, com a volta do time às semifinais depois de 13 anos. Contra o Botafogo, o Vasco foi derrotado com o Rafael Paiva pela primeira vez no Rio de Janeiro. O time até então não havia perdido nenhum clássico carioca, além de estar invicto em seu estádio São Januário. A equipe sofreu apenas uma derrota jogando em seu estádio nesta temporada, para o Criciúma ainda sob o comando de Ramon Dias. A responsabilidade de Paiva aumentou e a pressão também subiu. O departamento de futebol do Vasco tem a expectativa de terminar o Brasileirão entre os 8 primeiros da tabela. Recentemente, o período de 5 jogos sem vitórias no campeonato gerou incômodo no clube e na torcida, mas o time fez o dever de casa contra o Cuiabá e também contra o Bahia, que jogou muito bem, né? E voltou à luta na parte de cima. Paiva também teve de lidar com problemas dentro do campo. As lesões diminuíram as opções do treinador, que precisou reformular a equipe com a temporada em andamento, principalmente com as perdas de David e Adson pelo restante do ano de 2024. Enfim, outras coisas aqui falando sobre o Rafael Paiva, né? Cara, sendo bem sério pra vocês, minha opinião sobre o Rafael Paiva é um treinador que, óbvio, ele era da base do Vasco, né? Ele não é um treinador ainda cascudo e nada disso, mas um jogador que tá tirando leite da pedra pra mim, na minha opinião, por mais que a gente não concorde com algumas mudanças dele, que a gente chama ele de burro às vezes, de algumas mudanças, algumas substituições, o fato dele demorar a substituir em alguns momentos também, enfim, tem esse questionamento, né? Mas pra mim o Rafael Paiva ainda tá tirando o leite da pedra, porque o time do Vasco é muito limitado. E esse ano do Vasco, o Vasco no início ali estava com uma expectativa em que o Vasco ia brigar pra novamente ser rebaixado, né?
E não aconteceu. Passou pelo Ramon Dias, foi demitido, depois Álvaro Pacheco, e aí, horroroso. Voltamos pro Rafael Paiva. Rafael Paiva, desde aí, conseguiu colocar o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil. Muito possivelmente a gente conseguia passar por uma final de Copa do Brasil também. O Vasco poderia passar, jogou muito melhor do que o Atlético no São Januário. Não conseguiu, mas conseguiu chegar numa semifinal de Copa do Brasil. E hoje em dia a gente é nono colocado do Brasileirão, sonhando com uma pré-Libertadores ou até mesmo uma Libertadores direto. Então, cara, pra mim o Rafael Paiva, mesmo com esse elenco limitado, ele tá conseguindo tirar leite da pedra. Entendeu? É a minha opinião sobre o Rafael Paiva. E aí, sobre o questionamento dele ficar pro ano que vem, vai muito de opiniões, né? E depende também desse final do Campeonato Brasileiro, como que vai ser o Vasco jogando bola, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas no momento, minha opinião é sobre essa, sobre o Rafael Paiva. Beleza? E aí, óbvio, ano que vem também tem. Você vê se tem treinadores aí livres no mercado pra conseguir realmente colocar o Vasco jogar bola. E o Rafael Paiva perdeu muitos jogadores que são importantes, que é o Adson, David e outros jogadores também, né? Então, a outra informação aqui é o próximo adversário do Vasco, que é o Fortaleza. Ele é o melhor mandante do Brasileirão de 2024, tá? Olha isso aqui. O Fortaleza, como mandante, tem 83% de aproveitamento. Tem 12 vitórias em 16 jogos, 4 empates e 0 derrotas. O Fortaleza não perdeu nenhuma vez no Castelão. É importante a gente saber isso também, tá? Então, cara, é um adversário muito difícil. Enfim, jogo muito difícil também. Campeonato Brasileiro, fora de casa também, não tem muito o que esperar, né? Então, gente, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Tá saindo vídeo de tarde aí pra vocês. Vou tentar postar uns 2 vídeos por dia aí pra vocês durante a semana. Vou tentar isso, tá? Não prometo pra vocês, mas alguns dias vai soltar 2 vídeos aí pra vocês. Beleza? Tamo junto, saudações vascaínas, um abraço pra todos, fiquem com Deus. Saudações vascaínas.